Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. HGLG11 fez uma movimentação gigante, mas será que isso muda tudo para o cotista? Se você investe no HGLG11 ou está pensando em entrar no fundo, esse vídeo pode te surpreender. Porque o relatório mais recente trouxe algumas informações muito importantes. Tem aquisição milionária, crescimento agressivo, dividendos estáveis, novo projeto com o Mercado Livre e até um plano para transformar o fundo em um dos maiores FIIs logísticos do Brasil. Fica comigo até o final porque tem um detalhe importante sobre o futuro do fundo que muita gente ainda não percebeu. O primeiro destaque que chamou atenção foi a aquisição dos ativos do PATL11. O HGLG11 concluiu uma operação de aproximadamente 355 milhões de reais, incorporando 100% dos imóveis do PATL11 ao portfólio. E aqui vale uma observação importante: isso não foi uma compra pequena. Foi uma movimentação estratégica. A gestão deixou claro que a ideia é aumentar a escala do fundo, melhorar a eficiência operacional e deixar a carteira ainda mais previsível. Ou seja, mais imóveis, mais diversificação, e potencialmente uma geração de caixa mais robusta no longo prazo. Além disso, existe uma garantia de renda mínima por alguns meses após a aquisição, o que ajuda a reduzir impactos imediatos para o cotista. Então aquela pergunta: o HGLG11 saiu comprando coisa aleatória? Pelo menos olhando o racional apresentado pela gestão, não parece. Parece uma compra planejada para fortalecer o portfólio. Agora, uma coisa que tranquilizou muitos cotistas foi a questão dos dividendos. Mesmo com todas essas mudanças, o fundo manteve o pagamento em R$ 1,10 por cota. E mais do que isso, a própria gestão sinalizou expectativa de manutenção dessa distribuição ao longo do primeiro semestre. Isso é importante porque quando um fundo faz aquisições grandes, muita gente já pensa: lá vem corte de dividendo. Mas pelo menos nesse momento, o discurso é de estabilidade. Claro, isso nunca é garantia. Depende de ocupação, contratos, cenário econômico, mas o relatório passa uma mensagem de previsibilidade. E para quem vive de renda ou busca consistência, isso pesa bastante. Agora vem um ponto que merece atenção. A vacância aumentou. Sim, alguns inquilinos saíram de determinados galpões. O fundo teve movimentações de locatários importantes e a vacância física subiu. Mas calma, antes de você pensar que isso virou um problema gigantesco, o nível ainda continua relativamente controlado para um fundo logístico desse tamanho. A gestão projeta algo próximo de 4% de vacância nos próximos meses. E honestamente, para a logística, isso ainda é considerado um patamar relativamente saudável. Principalmente porque o fundo continua fazendo reposição de inquilinos e renegociando espaços. Então hoje parece muito mais um ajuste operacional, do que um sinal de deterioração do portfólio. Mas é claro, esse é um ponto que vale acompanhar nos próximos relatórios. Outra coisa que costuma assustar investidor é quando escuta a palavra dívida. E sim, o HGLG11 possui alavancagem. Mas olhando os números do relatório, ela continua relativamente controlada. O fundo está perto de algo em torno de 9% de alavancagem, e um pouco acima disso quando considera algumas estruturas específicas. Agora vem a pergunta importante: isso é muito ou pouco? Na prática, ainda parece um nível conservador para um fundo desse tamanho. E o mais importante, a gestão diz que essa dívida foi usada para crescimento do portfólio. Ou seja, não parece dívida para tapar buraco, mas sim para expandir ativos e gerar valor no longo prazo. Além disso, existe uma projeção gradual de redução dessa alavancagem ao longo dos próximos anos. Então hoje não parece aquele cenário de fundo afundado em dívida. Pelo contrário, parece uma alavancagem usada de forma estratégica. Agora talvez venha uma das notícias mais fortes do relatório. O HGLG11 iniciou a segunda fase de um megaprojeto logístico ligado ao Mercado Livre. E aqui estamos falando de um projeto realmente grande. Um galpão gigantesco, padrão AAA, com contrato de longo prazo. Ou seja, não é aquele aluguel curto onde o inquilino pode sair rápido.
Estamos falando de um acordo longo, com potencial de previsibilidade e geração de receita. E quando você coloca um nome como Mercado Livre dentro da equação, isso naturalmente chama a atenção do mercado. Porque é uma empresa extremamente relevante na logística e no e-commerce. A tese aqui é simples: se o projeto funcionar bem, isso pode fortalecer ainda mais a geração de renda futura do fundo. E talvez o ponto mais estratégico de todos seja o que a gestão parece querer construir para o futuro. O HGLG11 não parece querer apenas continuar crescendo. Ele parece querer virar um verdadeiro gigante logístico. Existe uma movimentação em andamento envolvendo potenciais incorporações de outros ativos e fundos. A ideia seria aumentar escala, ganhar poder de negociação, eficiência operacional e tornar o portfólio ainda mais robusto. Traduzindo isso de forma simples, o fundo parece estar jogando um jogo de longo prazo, querendo aumentar relevância dentro do setor logístico brasileiro. Agora, claro, isso tudo precisa funcionar na prática. Porque crescer por crescer nem sempre é bom. O crescimento precisa vir acompanhado de qualidade dos imóveis, ocupação e resultado para o cotista. Então, afinal, o relatório do HGLG11 foi bom ou ruim? Na minha leitura, o saldo parece positivo. Tem desafios? Sim. A vacância subiu. Existe dívida. Existem riscos normais de execução. Mas ao mesmo tempo, o fundo está expandindo, mantendo dividendos, trazendo novos ativos e fechando contratos relevantes. Ou seja, não parece um fundo parado. Parece um fundo tentando crescer de forma estratégica. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda.